irmãos, mais uma vez estamos juntos para a nossa EBD online da Segunda Igreja Batista em Fragoso. Temos hoje a nossa dupla aqui, eu e Gilson, juntamente com Marcelo, né, Marcelo? E juntos, meus irmãos, vamos estar aqui conduzindo os irmãos na nossa EBD, na nossa lição número 3. Né, os irmãos que estão nos assistindo, que têm as suas revistinhas, podem estar nos acompanhando para juntos estarmos dedicando um pouquinho mais, separando esse tempinho para estarmos aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. Alguma palavra, Marcelo? Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade. Sei que o desafio é grande, mas o Senhor é aquele que nos capacita, aquele que nos dá a direção. E nós esperamos que tudo que for falado aqui, os irmãos que vão assistir, que estão assistindo, os irmãos possam pegar um proveito, e colocar em prática. Que a intenção do Evangelho é essa, fazer mudança na vida daqueles que ouvem. Isso aí. Bem, meus irmãos, então, antes de mais nada, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento, e por tudo que for tratado aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Pai querido, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado na Tua presença, Senhor. Nesse momento nós queremos consagrar ao Senhor, Pai, tudo que for falado aqui, tudo que o Senhor tem preparado para falar aos nossos corações, que possamos estar transmitindo também para aqueles irmãos que vão estar nos assistindo, Pai querido. Muito obrigado pela minha vida, pela vida do Marcelo, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, Pai querido, juntos, Pai, para estarmos conduzindo esse trabalho no nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Bem, Marcelo, nós estamos aqui diante de um manifesto, Um manifesto de Jesus, e eu costumo dizer que, em poucas palavras, nós temos aqui registrado todo o ministério do Senhor Jesus. Na verdade, alguns falam sobre o manifesto, mas assim, é a base. É a base que Cristo usou para manifestar sua palavra, e também a gente, como igreja, como corpo de Cristo, nós também temos também essa base. A gente trabalhamos também em cima dessa base para que possamos trazer pessoas para Cristo, não é isso? Verdade. O texto que o autor ele nos sugere, que é em Lucas capítulo 4, versículo do 14 ao 30, onde que ali Jesus na sinagoga de Nazaré, ele, como era de costume, Jesus, por ser judeu, ele frequentava a sinagoga, para muitas pessoas pensavam que Jesus não cumpria a lei, mas ele cumpria a lei. Cumpria a lei, exatamente. Ele cumpria a lei. E ali ele teve a oportunidade de ler as Escrituras. O interessante é que Jesus, ele sempre foi uma pessoa que, no momento certo que ele manifestava o porquê que ele veio a este mundo. Às vezes ele fazia algum milagre e falava assim, olha, mas não fala para ninguém. Só que aqui é diferente. Esse texto aqui, que nós vamos ler, Jesus aqui, ele se manifesta como aquele ungido do Senhor. Exatamente. E assim, interessante, Marcelo, que a gente, Lucas, ele nos permite aqui ver o processo de Jesus. Ele passou pelo batismo, não é isso? Depois, sendo aquela vocação sendo aprovada pelo Pai, não é isso? E logo depois aquela vocação sendo testada no deserto, aquela questão da aprovação, e sendo aprovado também naquela tentação no deserto. Isso também é muito importante a gente destacar isso e trazer isso também para a nossa vida como servo do Senhor. Jesus teve várias etapas que ele teve que enfrentar para até chegar o momento da redenção, que o propósito do Senhor de enviar o seu Filho para morrer na cruz pelas pessoas, pelo pecador, e através dessa morte as pessoas puderam novamente ter acesso ao Pai. Isso aí. Então, irmão Gilson, eu gostaria, irmão, me permite, de estar lendo o texto. Vamos sim. De Lucas capítulo 4. E paralelamente também a esse texto, porque se refere ao texto de Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao 3.
diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saía da sua boca. E dizia: Não é este o filho de José? Até aqui. Uma coisa que eu pude perceber, em comparação com o texto de Isaías, capítulo 61, que Jesus aqui ele vem falando que hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, ele está falando daquilo que Isaías, que foi escrito há 681 a.C., e agora está se cumprindo essa palavra através de Jesus. E eu me pergunto, por que as pessoas não acreditaram em Jesus? Porque era algo que estava profetizado, era algo que os profetas, não somente Isaías, mas se nós formos ler exatamente. Zacarias capítulo 11 e 12, Jeremias capítulo 23, o próprio Moisés, né, em Deuteronômio 18. Na verdade, o Antigo Testamento ele sempre aponta para o Messias, né? Sempre para o Messias. Sempre aponta exatamente isso, sempre para o Messias. E o interessante é que as pessoas daquela época, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, pessoas que tinham conhecimento, porque hoje se chamar alguém de fariseu, né, a pessoa vai achar ruim, não vai? Vai achar ruim, com certeza. Mas naquela época era uma questão de honra. Era um título, era um elogio. Você é um fariseu, era respeitado. E essas pessoas eram estudiosos da palavra. Então, por que eles não acreditavam, não creram naquilo que estava escrito? Por que os olhos deles foram fechados para isso? Aí, justamente, aquilo que nós vamos ver é essa questão do nascimento de Jesus, aonde Jesus nasceu. Então, tudo, irmão Gilson, está relacionado, para muitos lá naquela época, a questão do nascimento de Jesus. Porque, para eles, o Messias, ele nasceria em Belém. É isso que eles aprenderam, né? Exatamente isso que aconteceu. Não mudou nada. Só que eles não entenderam, ou não procuraram a entender ou a saber que Jesus nasceu em Belém, mas só que foi criado em Nazaré. Isso aí. Jesus, ele nasceu, ele cumpriu aquilo que os profetas tinham falado, principalmente no livro de Jeremias, capítulo 3, fala ali sobre a questão da descendência de Davi, do renovo que viria da casa de Davi. E as pessoas ficavam em dúvida. Mas ele é de Nazaré? Mas o Cristo, o Messias, ele não vai vir de Nazaré, ele vai vir de Belém. E eu vejo, em nenhum momento Jesus quis mostrar para eles, mostrar que ele é o Messias através de onde ele nasceu, mas sim através da palavra, através do poder, através da unção que estava nele. Se o irmão quiser complementar, eu depois... Outro detalhe também importante que o irmão citou sobre a questão do Messias, o Messias que eles aguardavam, no entendimento assim, de um judeu, né, quando eles se deparam com o Antigo Testamento, eles veem aqueles líderes, né, eles vieram num período também muito tenebroso também de lutas, e sempre quando destacavam um líder entre eles, era aquele líder guerreiro, aquele líder militar,
né? Então eu creio que isso também fica também num pensamento, fica naquela esperança, né, de ter aquele guerreiro. Por quê? Porque se a gente olhar um pouquinho o contexto que o povo se encontrava, era um contexto assim de opressão, né? Eles estavam sob um domínio estrangeiro, né? A questão dos sacerdotes, da corrupção dos sacerdotes, né? A questão que você falou do fariseu, dos mestres da lei, que estavam ali afundados na lei, o povo estava totalmente sem esperança. E naquele momento eu creio que eles aguardavam um Messias especial no sentido assim de militarmente, não é isso? Aquele que é batalhar, né? Isso, aquele que é batalhar. Que é libertar o povo através da espada, né? Isso. E ver um homem dizendo que você tem que amar o seu inimigo. Isso. Então quando a gente chega realmente aqui nesse manifesto aqui, quando Jesus disse que eu sou, Jesus começou a ler o texto e já se declarou, eu sou essa pessoa. Hoje se cumpriu essa escritura. E só um ponto interessante e que eu observei é que Jesus ele leu até que ele fala assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu, achou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar, a anunciar o ano aceitável do Senhor. 2 versículos que Jesus leu, na verdade. Sim. O interessante aqui é que Jesus leu aqui até o ano aceitável do Senhor. Só que o livro de Isaías... Exatamente. O livro de Isaías fala, ele termina... O ano da vingança, né? Aquela questão da vingança, Jesus tirou isso. Ele fala assim: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Aí eu fiquei pensando, por que Jesus não citou, ele fechou, não falou o dia da vingança, né, do Senhor. Sabe por quê? Porque o primeiro objetivo do Senhor Jesus era pregar sobre a salvação. E Jesus sempre falou várias vezes que ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 58. Então Jesus ele não veio para destruir as almas dos homens, sim para salvá-las. Tanto é naquela passagem quando os discípulos eles vão para pedir hospedagem na aldeia do samaritano, que eles não deixam, que eles teriam que passar pela aldeia dos samaritanos, e eles voltam revoltados, porque os samaritanos não hospedaram eles, não quiseram que eles passassem a noite ali. Aí os discípulos falaram para Jesus assim: mestre, quer que a gente ore e desça fogo do céu, como Elias fez, e consuma esses homens? Jesus falou assim: olha, vocês não sabem de que espírito eu sou. Aí Jesus fala: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. E eles foram para uma outra aldeia. Então, se Jesus chegasse de imediato, irmão Gilson, falasse assim, pregando sobre a vingança, o juízo de Deus, as pessoas iam tomar um baque muito grande, né? Então é claro que Jesus ele fecha aqui porque a princípio era o quê? Pregar sobre o amor dele. Isso aí. Sobre realmente o ano aceitável do Senhor, que ele viria para libertar as pessoas, curar, né? Que as pessoas pudessem jogar sobre ele todas as suas ansiedades, todas as suas os problemas que a pessoa está vivendo naquela época, não a princípio do juízo. É claro que Jesus mais à frente, depois de falar do ministério dele, né, de prosseguir, Jesus lá no finalzinho, ele fala sobre a questão do juízo. Interessante isso, interessante mesmo. E a gente quando continua assim lendo esse manifesto, na última parte, Jesus ele explica e automaticamente ele apresenta a sua defesa, né? No momento que ele diz assim: Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. E esse pedacinho aqui é muito interessante, porque essa citação aqui de médico, cura-te a ti mesmo, e era muito usado nessa época, mesmo por os judeus e também pelos gregos também. Eles usavam muito essa questão de médico, porque era uma medicina muito primitiva, né? Muito primitiva, e as pessoas desconfiavam muito dos médicos. E tinha esse provérbio, eles falavam isso, porque quando o médico ficava doente, ele fazia aquele remédio, então o médico tinha que tomar o remédio para se curar, e muitas vezes o médico morria,
Então, eles falavam isso ao médico, tem que curar você mesmo. Então, eles ficavam em dúvida de tomar o remédio ou não tomar o remédio. Né? É uma coisa interessante. E quando Jesus disse isso aqui, na verdade, eles disseram também. Eles disseram isso lá. Quando Cristo estava sendo pregado na cruz, eles falaram isso. Desça da cruz, cura-te a ti mesmo. Eles usaram isso. Né? E aqui Jesus dá a intenção que eles não falaram isso, mas estava na mente deles de falar, citar esse provérbio. Mas esse provérbio, mais à frente, ele foi falado por eles quando ele estava sendo crucificado na cruz. Isso é interessante, é importante também, né? É verdade. E outra questão também, continuando também, a questão que você falou com relação a o que eles esperavam, né, do Messias. A gente estava conversando sobre isso, a questão Jesus ele se comparou aos antigos profetas do Senhor quando estava em ação, né? O Elias, no caso, quando estava em ação, existiam muitas viúvas, né? E existia uma fome muito grande naquele período. E o profeta de Deus foi levar ajuda a uma viúva que não era judia. Não era judia, olha só. E ele continuou ainda. O profeta Eliseu, quando estava em ação em nome do Senhor, ele curou um profeta que era o chefe do exército inimigo, Naamã, no caso. Olha só, imagina na mente de um judeu, quando ele percebe que Jesus está dizendo que está se igualando a ele, está vindo para isso. Quer dizer, Jesus dá a impressão que dá que o Deus de Israel, o Deus dos judeus, quando estava em ação, estava beneficiando o inimigo. Jesus viria beneficiar o inimigo. Imagina na mente de um judeu, como se o Senhor tivesse, como Deus agora estivesse operando. Quer dizer, a gente tem um exemplo claro, quando a gente vê que eu estava conversando com o irmão, a questão é como se chegasse. Hoje nós temos uma guerra, né? A Ucrânia, né? Como tem com o irmão, a Ucrânia e a Rússia. Uma pessoa chegasse na Ucrânia e profetizasse bênção à Rússia, né? Olha, imagina, então Deus agora, o Deus deles, estavam vindo em benefício do inimigo, né? É uma visão totalmente, né, diferente, né? E a gente observa ali naquele texto que eles falam, né? Por que não manifestou em Cafarnaum aqui? Isso aí. Juntamente aqui. E é uma fala assim, o livro de Lucas nos permite essa sequência, essa questão que eu comentei com o irmão, da questão da tentação do deserto. É bem parecido quando o diabo cita para Jesus operar o milagre ali, usar o poder dele ali, né? É uma comparação, você vê que praticamente citando também a Jesus, fazer ali algo extraordinário, dar um show ali no meio deles, né? Jesus não veio para isso, né, irmão Gilson? Jesus não veio para... como eu falei com o irmão ali em off, né? Jesus não veio para ganhar tapinha no ombro, né? Para receber elogio. Jesus veio para pregar, né, a salvação, para justamente pregar esse ano aceitável do Senhor. Uhum. Porque o próprio texto que nós lemos aqui em Lucas fala que as pessoas ficavam admiradas com ele. Só que, ao mesmo tempo que as pessoas ficaram admiradas, daqui a pouquinho o jogo inverteu. As pessoas queriam matar ele. Expulsaram ele da sinagoga. Então, por quê? Porque Jesus não veio para massagear o ego de ninguém. Uhum. Por isso, irmão Gilson, por que os religiosos daquela época eles tiveram Jesus como inimigo? Por quê? Porque, na verdade, eles queriam que Jesus estivesse com eles, no meio deles. Uhum. Porque você tem um homem que tem um poder, uma sabedoria como Jesus tinha. E você é a pessoa que é considerada também uma pessoa sábia, estudioso da palavra. Então, na mente deles, por que esse homem está comendo com os pecadores, publicanos? Na verdade, eles queriam que Jesus estivesse com eles. Uhum. Isso aí. Eles queriam que Jesus fizesse parte do grupo deles. Uhum. Só que Jesus, nós sabemos que Jesus veio justamente para pregar esse evangelho da libertação, para aqueles realmente humildes de coração, aqueles que acreditavam, né, que o Messias, que o Senhor, ele viria e ele fazia uma mudança. Mas que mudança é essa? Não uma mudança exterior, mas uma mudança interior. E foi exatamente isso que Jesus fez. Então, quando eles viram Jesus com os pobres, com os publicanos, no meio de pessoas, né, que eram menosprezadas pela sociedade, aí que as pessoas, eles ficavam revoltados. É por isso que eles não acreditavam que ele era o ungido, era o Messias, porque eles não acreditavam que o próprio Deus, o Messias, desceria e habitar no meio de pessoas assim impuras,
mas queria que habitasse no meio deles. É isso aí. E assim, é um ponto importante que o irmão citou com relação a essas pessoas, né? O autor aqui, ele logo no segundo tópico, ele diz assim: Jesus está formando um novo Israel. Né? E ele continua: temos de destacar os grupos humanos a que Jesus se refere em seu manifesto de Nazaré, a saber, aí ele cita os pobres, os presos, os cegos e oprimidos. Né? E a gente para analisar, né, no conceito de Jesus, o que seria esses pobres? Será que seriam pessoas assim pobres de uma maneira espiritual, né? Ou uma pessoa pobre com escassez de bens materiais? Um conceito que o judeu tinha de pobre nessa época era aquele pobre, era aquele homem da terra, o pó, aquela pessoa que era desprovida de ouro, de joias, de metais. Era um conceito que eles tinham. E no conceito de Jesus, será que Jesus abrangeu essa questão também, o duplo sentido, tanto o pobre espiritualmente e também aquele pobre também com escassez materiais? Eu observo, como eu falei com o irmão, é que as pessoas mais humildes são aquelas mais sedentas de Deus. Uhum. Não que Jesus veio para aquelas pessoas que eram pobre financeiro, né? Somente o pobre financeiro, não. Porque senão o rico não teria chance de receber a salvação. Exatamente. Por causa do dinheiro dele. Só que a intenção de Jesus foi alcançar todas as, né, todas aquelas pessoas da sociedade, sendo rico ou pobre, sendo negro ou branco, independente da sua cor, da sua raça. Isso. Porque tem pessoas que usam isso para poder usar aquela questão de classes sociais, usam o cristianismo para poder se apoiam realmente nos textos bíblicos para fazer uma comparação, para dar esse entendimento, né? Que Cristo veio com a questão de classes sociais, dividir, separar classes, e a gente entende que não foi esse o objetivo de Jesus. Né? O objetivo de Jesus é o seguinte: tudo aquilo que te atrapalha em ter comunhão com Deus, Jesus pede para você largar. Então, independente se for o dinheiro ou uma outra coisa, é isso que as pessoas não entendem. Quando Jesus chega para aquele jovem rico, Jesus fala para ele: ó, vende tudo que tem, reparte entre os pobres e terá no tesouro do céu. Depois vem e segue-me. Jesus tanto é que Jesus não pediu o dinheiro dele, mas Jesus viu que a única coisa que faltava para receber a salvação era o dinheiro. Podia ser uma outra coisa. Então nós observamos quantas pessoas estão trocando Jesus, irmão Gilson, por outras coisas. Exatamente. E as pessoas usam esse meio da questão do pobre para se beneficiar. Né? A gente lembra do texto quando Jesus recebeu aquela unção, né, aquele óleo, pelaquela mulher, né? E os discípulos questionaram que ela estava desperdiçando aquele óleo, né? Que aquele óleo aquele azeite poderia ser vendido, né? E distribuído aos pobres. E Jesus ele diz que os pobres vocês vão sempre ter, mas a mim vocês não vão ter. Então a gente percebe daí que não é essa a intenção de Cristo, criar essa questão de classes sociais. Né? Nunca foi a intenção de Jesus ele escolher uma classe ou um povo e não. E mesmo porque Jesus também estava junto com os pobres, mas também estava junto com aquelas pessoas também que tinham situação financeira boa também. Sim. A gente vê pessoas que exemplos bíblicos, Jesus participou de refeições com eles, mas Jesus foi direto, quis alcançar, quer dizer, o coração da pessoa, que a pessoa transformasse a sua vida, não que mudasse de profissão, não é isso? O caso de Zaqueu, publicano, Mateus também, que era um cobrador, tinha uma condição financeira, e Jesus chamou. Então, essa questão de, Jesus veio somente para uma classe, beneficiar, não. Eu vou ler um texto aqui, se o irmão me permite, rapidamente, Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O interessante aqui é que esse texto ele fala aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Então, Deus escolheu as pessoas mais humildes. Agora, você pode ter uma condição boa e você ser humilde. Essa é a diferença. É que as pessoas deixam que as coisas que eles construíram aqui
tornaram as pessoas o quê? Soberbas, avarentas. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Jesus não foi contra a riqueza, mas o que procede dali, a soberba, a ganância, não é isso? A usura, não é isso? É isso. Então, o interessante é que o texto fala, você pode ser pobre, você pode ser humilde, mas eu não trocaria a minha salvação por dinheiro nenhum. Então, eu prefiro ser pobre, né? No caso, no sentido material, financeiro, mas ser rico na fé. Porque é isso que vai fazer diferença diante de Deus. Não aquilo que eu fui aqui, aquilo que eu tive aqui, se eu tive um bom emprego, se eu tive uma boa casa, um bom carro, isso nada vai contar para o Senhor. O que vai contar para Ele é aquilo que você fez para Ele aqui, enquanto você estava aqui, nessa terra. Amém, irmãos. E, dando prosseguimento aqui, meus irmãos, da nossa revistinha, a gente vai continuar agora aqui na questão dos discípulos de Jesus, né? Aqueles 12 discípulos que Jesus chamou para fazer parte do seu ministério, para dar continuidade àquela obra, né? E o autor, ele diz aqui, logo no último parágrafo, ele diz assim: Jesus não escolheu esses 12 por causa da fé deles, pois eles falharam em momentos distintos na caminhada. Jesus também não os escolheu por causa das suas habilidades naturais, pois eles eram muito limitados. O que destacamos neles é a prontidão para seguir a Jesus. Eles foram gente que Deus chamou, né? A questão da escolha de Jesus, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação ao porquê que Deus escolheu os 12 discípulos. Então, observa que Jesus não tinha somente 12 discípulos, né? Isso. Ele teve vários discípulos, só que ele escolheu 12 discípulos. E se a gente for observar, cada um deles tinha seus defeitos e suas falhas. Como nós temos, né? Como nós temos. Então, cada um tinha... Pedro tinha um temperamento mais elevado. É isso aí. Você via a questão da incredulidade de Tomé. Da avareza de Judas. Então, eram pessoas que eram diferentes uma das outras. E cada um tinha os seus defeitos. Aí te pergunto, mas por que Jesus chamou 12 homens cheios de defeitos, cheios de, vamos dizer assim, de pecados? Só que o autor até ele fala aqui, primeiramente, é a prontidão para seguir a Jesus. A prontidão. No caso, você vê que Jesus, eles pescaram, acabaram de pescar, né? Pegaram aquela fartura de peixe, e Jesus falou: segue-me. Imediatamente largaram exatamente. aquela quantidade de peixe ali e seguiram o Senhor, sem olhar para trás. Sem olhar para trás. E podemos observar também, por que Jesus chamou? Porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Então, Jesus é aquele que dá a segunda chance, a terceira, a quarta. É isso aí. Então, Jesus sabia que aqueles homens poderiam mudar, assim como mudaram. Né? Viveram uma experiência profunda com o Senhor. Então, eles tiveram suas vidas transformadas, viram milagres, viram coisas que eles jamais iam imaginar ver ao lado do Senhor. Foram homens que, depois que andaram com Jesus, depois Jesus ressuscitou, alguns antes da ressurreição estavam, ainda estavam em dúvida ainda sobre a sua fé. Mas depois que Jesus ressuscita, aquilo ali acaba. E aqueles homens mergulham, no Evangelho da salvação, ao ponto de dar a sua própria vida pelo Evangelho. Aí eu pergunto a você, irmão Gilson, às vezes as pessoas falam assim: eu não acredito no Evangelho, não acredito nessa história. Aí eu pergunto, quem aqui, a você também que está me ouvindo, quem aqui teria coragem de morrer por uma mentira? Eu não teria. De forma alguma. O que eu estou pregando é uma mentira, eu começo a pregar uma mentira, só que de repente eu sou ameaçado por causa dessa mentira que eu estou pregando. Eu vou continuar a pregar? Não, vou falar que eu estou mentindo. Só que se aqueles homens morreram pelaquilo que estavam pregando, é porque aquilo que eles viveram foi verdade. Se os homens de Deus, os discípulos e os demais no decorrer da história morreram, é porque eles estavam pregando a verdade. Ninguém morre por pregar uma mentira. É isso aí, irmãos. E encerramos
É a nossa lição com chave de ouro, uma palavra muito profunda para os irmãos que vão estar nos ouvindo, né? Que cada irmão possa pegar esses ensinamentos e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu sempre cito isso porque é muito importante a gente poder viver o Evangelho. Lucas, ele como historiador, né? Ele narrou os fatos, ele investigou os fatos, ele colocou aqui os fatos, mas o Evangelho ele precisa ser vivido. E nós temos essa oportunidade, essa grande oportunidade, assim como os discípulos do Senhor, os 12 discípulos tiveram a oportunidade de estar ao lado do Senhor Jesus, fazendo, operando junto com Ele. Nós também, como igreja, nós também temos essa oportunidade de estar levando o Evangelho, anunciando o Evangelho, pregando a palavra, uma palavra de restauração a todas as pessoas, sem acepção. Não é isso? É assim que funciona o Evangelho. Um Evangelho, como o Lucas disse, é um Evangelho inclusivo. Né? Inclusivo, que todos possam ter essa compreensão. Eu queria, permite, né? Já a gente terminando, mas terminando aqui e falando sobre o que o autor ele fala aqui no finalzinho, quando ele dá o exemplo da parábola do bom samaritano. Diz que um doutor da lei chegou para Jesus e perguntou o que era preciso fazer para ele ter a vida eterna. Jesus falou assim: o que está escrito? Como você lê? O que está escrito na lei? Ele vai e fala, né? Amar Deus sobre todas as forças, com toda a sua força, né? Com toda a sua alma, todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim: faça isso e viverás. Amém. Então, querendo terminar essa palavra, essa lição, dizendo exatamente isso que o autor diz aqui. O foco de Jesus sempre foi pessoas e sempre será pessoa. Amém. Mas lembrando, agora que eu gostaria de citar aquilo que nós lemos no início. O dia da vingança do nosso Deus. E atualmente o que está mais, podemos dizer assim, o que está mais prestes a acontecer na humanidade é exatamente isso. É que o Senhor Jesus, ele foi ungido, ele veio, ele pregou. Exatamente. Ele libertou, ele curou, ele fez tantas outras coisas, e agora ele virá como juiz. Esse é o dia da vingança do Senhor. Meu irmão, minha irmã, está chegando, e precisamos alertar as pessoas em relação à ira futura. Amém, irmãos. E o que eu tenho pensado também é que a humanidade, ela nunca viveu a fase mais perigosa. Porque Cristo ele já veio, nós estamos aguardando o retorno de Cristo. Olha, é um período que a humanidade jamais viveu, é um período da humanidade que é o mais perigoso de toda a história da humanidade, é o período mais perigoso, porque não tem mais jeito, né? Não haverá mais oportunidade. Isso. Né? O ano do jubileu ele vai acabar. Vai acabar. Da libertação está acabando. O tempo está se findando, está acabando. Então precisamos pregar essa palavra aqui que liberta, mas também é uma palavra que mostra para as pessoas, para aquele que está longe de Deus. Você precisa voltar para o Senhor, você precisa se converter, precisa aceitar Jesus, porque o tempo está se findando. Jesus voltará. Amém, meus irmãos. Então nós estamos encerrando por aqui. E que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos grandemente, né? E vou estar pedindo ao nosso irmão Marcelo que esteja encerrando, orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade, Senhor, de estar falando aqui da Tua palavra, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aquelas pessoas que nos ouviram, Senhor, e também aonde chegar esse vídeo, Senhor, aonde chegar, ó Pai, em cada rede social, Senhor, em cada aparelho, que essa palavra ela venha falar aos corações dos ouvintes, que possamos entender, ó Pai, que o Senhor é aquele que veio para nos libertar, aquele que veio para, ó Deus, abençoar nossas vidas e vida com abundância, mas também o Senhor é aquele que veio, ó Deus, para mostrar que é preciso um arrependimento
porque o dia da vingança, a ira divina está para acontecer. E muitos estão desapercebidos, Senhor. Muitas pessoas não estão procurando, ó Pai, entender esta palavra, porque o Senhor voltará. O Senhor recolherá, ó Deus, nos 4 cantos da terra, os seus escolhidos, e para todos sempre estaremos com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Gilson, que o Senhor venha abençoar ele ricamente. Amém, e a cada um, ó Deus, que está nas suas casas, ouvindo essa palavra. Muito obrigado. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.